O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 354 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Estamos na leitura da última parte do Catecismo, que trata da oração cristã, e na segunda sessão, que reflete sobre a oração do Pai Nosso. Hoje leremos dos números 2786 a 2793. Terceiro, Pai Nosso. Pai Nosso refere-se a Deus. De nossa parte, este pronome não exprime uma posse, mas uma relação inteiramente nova com Deus. Quando dizemos Pai Nosso, reconhecemos primeiro que todas as suas promessas de amor, anunciadas pelos profetas, se cumprem na nova e eterna aliança em Cristo. Nós nos tornamos seu povo, e Ele é, doravante, nosso Deus. Esta relação nova é uma pertença mútua, dada gratuitamente. É pelo amor e pela fidelidade que devemos responder à graça e à verdade que nos são dadas em Jesus Cristo. Como a oração do Senhor é a de seu povo nos últimos tempos, este nosso exprime também a certeza de nossa esperança na última promessa de Deus. Na Jerusalém Nova, dirá Ele ao vencedor: Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Rezando ao nosso Pai, é ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos dirigimos pessoalmente. Não dividimos a divindade, porque o Pai é dela a fonte e a origem, mas confessamos, com isso, que eternamente o Filho é gerado por ele, e que dele procede o Espírito Santo. Tampouco confundimos as pessoas, porque confessamos que nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo, em seu único Espírito Santo. A Santíssima Trindade é consubstancial e indivisível. Quando rezamos ao Pai, nós o adoramos e o glorificamos com o Filho e o Espírito Santo. Gramaticalmente, nosso indica uma realidade comum a vários. Não há senão um só Deus, e Ele é reconhecido como Pai pelos que, mediante a fé em seu Filho único, renasceram dele pela água e pelo Espírito. A Igreja é esta nova comunhão entre Deus e os homens. Unida ao Filho único, tornado o primogênito entre muitos irmãos, ela está em comunhão com um só e mesmo Pai, em um só e mesmo Espírito Santo. Rezando ao nosso Pai, cada batizado reza nesta comunhão. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Por isso, apesar das divisões dos cristãos, a oração ao nosso Pai continua sendo o bem comum e um apelo urgente para todos os batizados. Em comunhão mediante a fé em Cristo e mediante o batismo, devem eles participar na oração de Jesus para a unidade de seus discípulos. Enfim, se rezamos verdadeiramente ao nosso Pai, saímos do individualismo, pois o amor que acolhemos nos liberta. O nosso, do início da oração do Senhor,
como o nós dos 4 últimos pedidos, não exclui ninguém. Para que seja dito em verdade, nossas divisões e oposições devem ser superadas. Os batizados não podem rezar ao Pai Nosso sem levar para junto dele todos aqueles por quem ele entregou seu Filho bem-amado. O amor de Deus é sem fronteiras, nossa oração também o deve ser. Rezar ao nosso Pai abre-nos para as dimensões de seu amor manifestado no Cristo. Rezar com todos os homens e por todos os homens que ainda não o conhecem, a fim de que sejam congregados na unidade. Esta solicitude divina por todos os homens e por toda a criação animou todos os grandes orantes e deve ampliar nossa oração até a imensidão do amor quando ousamos dizer Pai Nosso. Para a reflexão adicional do episódio de hoje, faremos a leitura de mais uma catequese do Papa Francisco sobre o Pai Nosso. Papa Francisco, Audiência Geral, Sala Paulo VI, quarta-feira, 16 de janeiro de 2019. Catequeses sobre o Pai Nosso, 5. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Prosseguindo as catequeses sobre o Pai Nosso, hoje comecemos pela observação de que no Novo Testamento parece que a oração deseja chegar ao essencial até se concentrar numa única palavra, Abba, Pai. Ouvimos o que São Paulo escreve na carta aos Romanos: porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. E aos Gálatas o apóstolo diz: a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. Repete-se 2 vezes a mesma invocação, na qual está condensada toda a novidade do Evangelho. Depois de ter conhecido Jesus e ouvido a sua pregação, o cristão já não considera Deus como um tirano que se deve temer, já não tem medo, mas sente florescer no seu coração a confiança nele. Pode falar com o Criador chamando-o Pai. A expressão é tão importante para os cristãos que muitas vezes se conservou intacta na sua forma originária, Abba. É raro que no Novo Testamento as expressões aramaicas não sejam traduzidas em grego. Devemos imaginar que nestas palavras aramaicas tenha permanecido como que gravada a voz do próprio Jesus. Respeitaram o idioma de Jesus. Na primeira palavra, Pai Nosso, encontramos imediatamente a novidade radical da oração cristã. Não se trata apenas de usar um símbolo, neste caso a figura do Pai, relacionado com o mistério de Deus. Ao contrário, trata-se de ter, por assim dizer, todo o mundo de Jesus derramado no próprio coração. Se realizarmos esta operação, poderemos recitar verdadeiramente o Pai Nosso. Dizer Abba é algo muito mais íntimo e mais comovedor do que simplesmente chamar a Deus Pai. Eis por que motivo alguém propôs traduzir esta palavra aramaica original, Abba, com papá, ou paizinho, em vez de dizer Pai Nosso, dizer papá, paizinho. Nós continuamos a dizer Pai Nosso, mas com o coração somos convidados a dizer papá, a ter com Deus um relacionamento como o de uma criança com o seu pai, que diz paizinho. Com efeito, estas expressões evocam afeto e calor, algo que nos projeta no contexto da infância, a imagem de uma criança completamente envolvida pelo abraço de um pai que sente ternura infinita por ela. E por isso, caros irmãos e irmãs, para rezar bem é necessário chegar a ter um coração de criança, não um coração suficiente.
Assim não se pode rezar bem. Como uma criança no colo de seu pai, do seu papá, do seu paizinho. Mas certamente são os evangelhos que nos introduzem melhor no sentido desta palavra. O que significa para Jesus esta palavra? O Pai Nosso adquire sentido e cor se aprendermos a recitá-lo depois de ter lido, por exemplo, a parábola do Pai Misericordioso, no capítulo 15 de Lucas. Imaginemos esta prece pronunciada pelo filho pródigo, depois de ter experimentado o abraço do seu pai que tinha esperado por muito tempo. Um pai que não se recorda das palavras ofensivas que ele lhe dirigira. Um pai que agora lhe faz entender simplesmente a falta que tinha sentido dele. Assim descobrimos como aquelas palavras adquirem vida e força, e interrogamo-nos: como é possível que tu, ó Deus, conheças unicamente o amor? Tu não conheces o ódio? Não, Deus responderia, eu só conheço o amor. Onde se encontram em ti a vingança, a pretensão de justiça, a raiva pela tua honra ferida? E Deus responderia, eu só conheço o amor. O pai daquela parábola tem modos de agir que recordam muito o espírito de uma mãe. São sobretudo as mães que perdoam os filhos, que os defendem, que não interrompem a empatia em relação a eles, que continuam a amar mesmo quando eles já não mereceriam mais nada. É suficiente evocar esta expressão, Abba, para que se desenvolva uma prece cristã. E nas suas cartas, São Paulo segue este mesmo caminho, e não poderia ser de outra forma porque é a vereda ensinada por Jesus. Esta invocação contém uma força que atrai o resto da oração. Deus procura-te, mesmo que tu não o procures. Deus ama-te, ainda que tu o tenhas esquecido. Deus vislumbra em ti uma beleza, não obstante tu penses que desperdiçaste inutilmente todos os teus talentos. Deus é não só um pai, mas é como uma mãe que nunca deixa de amar a sua criatura. Por outro lado, há uma gestação que dura para sempre, muito além dos 9 meses da gestação física. Trata-se de uma gestação que gera um circuito infinito de amor. Para o cristão, rezar significa dizer simplesmente Abba, dizer papá, paizinho, pai, mas com a confiança de uma criança. Pode ser que também a nós aconteça percorrer sendas distantes de Deus, como aconteceu com o filho pródigo, ou então precipitar numa solidão que nos faz sentir abandonados no mundo, ou ainda errar e ficar paralisados por um sentido de culpa. Nestes momentos difíceis, ainda podemos encontrar a força para rezar recomeçando pela palavra Pai, mas dita com o sentido terno de uma criança, Abba, papá. Ele não nos esconderá o seu rosto. Recordai bem. Talvez alguém tenha dentro de si coisas desagradáveis que não sabe como resolver, tanta amargura por ter feito isto e aquilo. Ele não esconderá a sua face. Ele não se fechará no silêncio. Tu dize-lhe, Pai, e ele responder-te-á. Tu tens um pai. Sim, mas eu sou um delinquente. Mas tens um pai que te ama. Diz-lhe, Pai, começa a rezar assim, e no silêncio ele dir-nos-á que nunca nos perdeu de vista. Mas Pai, eu fiz isto. Nunca te perdi de vista. Vi tudo, mas permaneci sempre ali, perto de ti, fiel ao meu amor por ti. Esta será a resposta. Nunca vos esqueçais de dizer Pai. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!